Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoco a proteção de Deus em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da 8ª sessão ordinária, dia 12 de maio de 2025. Peço ao edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhores vereadores, a mesa composta, senhores população presente, os telespectadores. Creio que em Lucas, no capítulo 1 e versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 28 de abril de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 28 de abril de 2025. Está em discussão um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Está em votação um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Vanner Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Está em discussão a ata da 7ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 7ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 30 de abril de 2025. Mensagem referente ao projeto de lei do número 16 de 30 de abril de 2025. Ementa: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 das providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobre vereador, submeto respeitosamente a elevada apreciação desta douta Câmara o projeto de lei do número 16, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2026 e das outras providências. O objetivo da preposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o plano plurianual PPA estabelecido nas as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da lei orçamentária anual. Acompanha esta mensagem o projeto de lei nos anexos, esclarecendo e apresentando a projeção econômica e arrecadação para o exercício 2026. Expostas as razões ensejadoras dessa iniciativa que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores. Vem submetê-los à votação após a sua aprovação, seja devolvido para a sua sanção. Paranapuã, 30 de abril de 2025, Daniel Duran Pinato, prefeito municipal, Paranapuã. Projeto de lei número 16, de 30 de abril de 2026, dispõe sobre a diretoria orçamentária da elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 das providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e ele sanciona o seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2026, compreendendo: 1º, as orientações sobre elaboração e execução. 2º, as propriedades e metas operacionais. 3º, as alterações da legislação tributária municipal. 4º, as disposições relativas à dispensa com o pessoal. 5º, outras determinações de gastos, gestões financeiras. 6º, as regras determinadas na Lei da Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas de riscos fiscais e de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como as suas autarquias, nisso, observando os seguintes objetos. 1º, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2º, oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial e à população carente, sobretudo afetada por surtos epidêmicos. 3º, prestar assistência a crianças e adolescentes. 4º, promover o desenvolvimento econômico do município. 5º, melhorar a infraestrutura urbana. 6º, apoiar estudantes carentes na realização de ensino médio e superior. 7º, reestruturar o serviço administrativo. 8º, buscar maior eficiência arrecadatória. 9º, promover a educação básica no município, oferecendo transporte escolar, merenda escolar e toda a estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei as correspondentes normas de Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal de número 4.320 de 1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1º, o orçamento fiscal. 2º, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão as receitas em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial de número 163 de 2001. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto no mínimo até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2ª das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026 obedecerá às seguintes disposições. 1º, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os objetivos sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas fiscais. Segundo, desde que tenha o mesmo objetivo operacional, das ações do governo apresentarão igual código, independentemente da anuidade orçamentária a se vincularem. 3º, a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custo e avaliação dos resultados programáticos. 4º, a estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações da legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto e da taxa inflacionária para o biênio de 25 e 26. 5º, as receitas e despesas serão orçadas a preço de agosto de 25. 6º, novos projetos contarão com a dotação apenas orçamentária, supridos os que se encontram em andamento, e desde que o atendimento dos gastos de conservações de patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades de administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 31 de agosto de 2025. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura de suas propostas orçamentárias até 31 de agosto de 2025. 7º. Artigo 7º. Para atender o artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal 8.069 de 1990.
serão destinados recursos orçamentários para as despesas e projeções da criança e o adolescente. Artigo 8º. A lei orçamentária anual conterá reservas de contingência equivalente ao máximo de 1% da receita corrente líquida, conforme o exposto do anexo riscos fiscais que acompanham a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo 8º, a lei orçamentária anual conterá reservas de contingências para o atingimento de superávit que reduzirá, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10º. Em adição às reservas prescritas nos artigos 8 e 9 da Lei Orçamentária Anual, conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit de regime próprio e de previdência social. Artigo 11º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, o 6º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, e na órbita da classificação econômica das despesas dos grupos correntes e de capital. Artigo 11º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8 da Constituição, do artigo 7, dia 1º da Lei 4.320 de 64, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 13º. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal de número 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que segue: primeiro, atendimento direto ou gratuito ao público; segundo, certificação junto aos respectivos Conselho Municipal ou Estadual; terceiro, aplicação da atividade fim de ao menos 80% da receita total; quarto, compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal e de uso de recurso municipal transferido nos moldes da Lei Federal 12.527 de 2011. Quinto, prestação de contas de recursos anteriores recebidos devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Sexto, salário dos dirigentes inferiores ao subsídio do prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica de controle interno da prefeitura, após visita aos locais de atendimento. Artigo 14. Ao custo das despesas estaduais e federais apenas se realizará: primeiro, caso se refira às ações de competência comum do Estado e da União, prevista no artigo 23 da Constituição Federal; segundo, após celebração de convênio, acordo de ajuste ou instrumentos congênere. Parágrafo único. Anexo a esses atos deverão ser discriminados cada um desses gastos. Artigo 15. As despesas de publicidade e propagandas do regime de adiantamento de representação oficial, de alocação de veículos e das relativas e obras aprovadas no orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 16. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-se em fase dos seguintes agregados: primeiro, o órgão orçamentário; segundo, função de governo; terceiro, grupo de natureza de despesa. Artigo 17. Em caso de necessidade declarada de isolamento social pelo aumento caso pela crise epidêmica, serão virtuais as audiências públicas determinadas no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Fica proibida as seguintes despesas: primeiro, promoção pessoal de autoridades e servidores públicos; segundo, novas obras, se não atendidas as que se encontram em andamento; terceiro, pagamento em qualquer título de empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor municipal em atividade; quarto, obras cujo custo global supere a média apresentada em consagrados indicadores da construção civil; quinto, ajuda financeira de clubes associados e servidores; sexto, pagamento de salário, subsídio
provento de pensões maiores que o subsídio do prefeito. 7º, pagamento de horas extras de ocupante do cargo de comissão. 8º, pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9º, pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. 10º, distribuição de agendas, chuveiros, buquês de flores, cartões e entre outros brindes. 11º, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3ª da execução do orçamento. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreende o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nesse inclui a autarquia. Artigo 20. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, serão determinados a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no totais das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênio formado com a União e o Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenho da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato de mesa e decreto. Artigo 21. Desde que num período de 12 meses a despesa decorrente ultrapasse 95% da receita corrente, os poderes executivo e legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir: primeiro, concessão de qualquer título de vantagens salariais, aumento e reajuste ou adequação remunerada, exceto aos derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior. Segundo, criação do cargo, emprego ou função que implique o aumento de despesa. Terceiro, alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefias e direção que não acarretem aumento de despesa. B, as disposições decorrentes de vagâncias de cargos efetivos. C, as contratações temporárias, que trata-se o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição. Quinto, realização de concurso público, exceto para a reposição de vagâncias previstas no inciso 4º. Sexto, criação de despesa obrigatória de caráter continuado. Sétimo, reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, medida pelo Índice Nacional do Preço do Consumidor Amplo. Oitavo, concessão e ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária. Artigo 22. Para a isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse o limite do artigo 24 da Lei 1 e 2 da Lei Federal de 866 de 1993. Artigo 23. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo de benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão a despesas do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento do crédito inferior aos custos de cobrança, bem como um desconto para pagamento à vista do Imposto Predial Territorial, IPTU, desde que respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Parágrafo 24. Os recursos do Fundo de Educação Básica, Fundeb, só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vedada sua transferência para qualquer outra conta bancária. Capítulo 3º das prioridades e metas. Artigo 25. As metas de prioridade para 26 são as especificadas no anexo que integra esta lei. Capítulo 6. Das alterações da legislação tributária. Artigo 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo
dispondo sobre alterações da legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão da legislação do Código Tributário Municipal; segundo, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal; terceiro, revisão das taxas adequando-as ao custo dos servidores por elas custeados; quarto, atualização da planta genérica de valores ajustados e a realidade do mercado imobiliário; quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; sexto, municipalização da cobrança do imposto territorial rural. Capítulo 5, das disposições relativas da despesa de pessoal. O artigo 27 do Poder Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei referente aos servidores públicos e que alcança: primeiro, revisão de um aumento da remuneração; segundo, concessão adicional de gratificações; terceiro, criação de extinção de cargos; quarto, revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público. Parágrafo único. Os procedimentos autorizados nesse artigo dependerão de saldo nas respectivas dotações orçamentárias, suficiente para atender as projeções do acréscimo de despesa com pessoal. Artigo 28. Na hipótese de suspensão do limite prudencial, que se trata do artigo 22 da Lei Federal de número 101 de 2000, a convocação para as horas extras ocorrerá somente em caso de calamidade pública, após a edição dos respectivos decretos municipais. Capítulo 6º, das disposições gerais. No artigo 29, os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma do desembolso, de que trata-se do artigo 19 da Lei, respeitando o limite do artigo 29 da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não se antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. Artigo 30. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 10º anterior, bem como as retenções do imposto de renda e do imposto sobre servidores. Artigo 31. O projeto de lei, decretos adicionais serão apresentados sobre detalhamento estabelecido na Lei Orgânica Anual. Parágrafo único. O projeto de lei relativo aos créditos adicionais no Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias ao contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 32. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de cada 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 33. Esta lei entrará em vigor na sua data da publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, São Paulo, 30 de abril de 2024. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal de Paranapuã. Projeto de lei número 016, de 30 de abril de 2023, vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Comissão da Educação. Só. Pensei que ia passar a Comissão da pensei que eu ia para a comissão da Tá. Paranapuã, São Paulo, 9 de maio de 2025. Mensagem referente ao projeto de lei número 17, de 9 de maio de 2025. Ementa. Dispõe sobre a denominação do logador público e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente e 9 vereadores.
Submeto à apreciação dessa Igreja, Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a denominação de erogador público e das outras providências. Nair de Oliveira Pinato nasceu em 25 de maio de 1931 e casou-se com José Pinato, onde passou a fixar residência no município de Paranapuã desde o ano de 1950, inicialmente no Córrego do Cavalo. Por volta de 1970, mudou-se para o antigo e pequeno vilarejo de Paranapuã, juntamente com sua família, residindo na atual Avenida José Pinato até a data do seu falecimento, no dia 25 de 3 de 2010, com 78 anos de idade. Nair de Oliveira Pinato foi uma mulher guerreira e criou seus sete filhos, Daniel, Rosa, Rose, Sônia, Maria, David e Neide, já falecido, nesta cidade onde os dois filhos ainda residem com suas famílias. Aqui ficaram suas raízes e construíram suas identidades. Paranapuã faz parte da história de vida da matriarca Nair, onde, entre seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos, somos 61 herdeiros que nutrem por Paranapuã sentimentos de gratidão, benevolências e honra, deixando um legado de bons ensinamentos de amor, respeito e de fé. Assim, senhor presidente, diante das razões ora vinculadas submete a apreciação dessa matéria, que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tem o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. São pelos motivos expostos que peço aos nobres vereadores o apoio e aprovação desse presente projeto de lei. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Hélio Cristimares, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei de número 17, de 9 de maio de 2025. Dispõe sobre a denominação de erogadores públicos e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Rua Nair de Oliveira Pinato a Rua 1 do Conjunto Habitacional Paranapuã F, deste município de Paranapuã. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada a disposição em contrário. Paranapuã, 9 de maio de 2025, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Projeto de lei número 0017, de 9 de maio de 2025, vai ser encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de resolução de número 3, de 24 de abril de 2025. Acrescenta o dispositivo da resolução de número... Na resolução de número 5 de 2003, que estabelece o regimento interno desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo e Sul Providência. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, no uso de suas atribuições legais, etc., em atendimento à Constituição Federal e os demais preceitos nelas estabelecidos, e ainda em atendimento ao quanto disposto na Lei Orgânica do Regimento Interno, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fique acrescida a resolução de número 5 de 2003, que estabelece o regimento interno no capítulo 3 das comissões, seções 4 do parágrafo único do inciso 1º a 5 no artigo 68, com a seguinte redação e forma. Artigo 68. O parágrafo único compete ainda às comissões de finanças e orçamento. Primeiro, promover audiências públicas para ouvir a população e acolher as demandas relacionadas às políticas públicas municipais. Segundo, formalizar as demandas recebidas na sociedade local, através dos meios presenciais e eletrônicos, encaminhá-las ao Poder Executivo, antes da elaboração do orçamento municipal. Terceiro, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas municipais. Quarto, monitorar a execução das ações e programas previstos no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária LDO e na Lei de Orçamentária Anual na LOA, através do acompanhamento das fases de discussões e aprovações das peças orçamentárias pelo Legislativo e das audiências públicas prévias que acontecem
antecedem a aprovação dos mencionados projetos de lei. Quinto, fomentar a transparência e a participação social na formulação da execução das políticas públicas. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 9 dias do mês de maio de 2025. Olha aqui o estimado presidente, Lorival Silvestre Oliveira, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, justificativa. Apresento propositura de alteração do dispositivo da resolução número 5 de 2013, que dispõe sobre o regimento interno desta Casa, tem por objetivo atender exigências emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na condições da atribuição de ouvir a população para a implementação das políticas públicas municipais destinadas à melhoria da vida da população. Portanto, senhora e senhores vereadores, é salutar a necessidade da aprovação da presente propositura para aprimorar a atuação desse Poder Legislativo na colheita das demandas da população para que sejam consideradas nas propostas orçamentárias, seguindo a ideia do orçamento participativo, permitindo que as necessidades específicas da população sejam incluídas nas decisões de como o dinheiro público seja gasto. Logo, contamos com o apoio de todos os membros da Câmara para a aprovação da presente propositura. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 9 dias do mês de maio de 2025. O relíquio estimados presidentes, Lorival Silvestre Oliveira, primeiro secretário. Projeto de resolução de número 3 de 24 de abril de 2025. Acrescenta-se ao dispositivo da resolução do número 5. Este aqui é o mesmo. Projeto de resolução número 03/2025 vai ser encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça. São Paulo, 10 de abril de 2025. Ofício de número 531 de 2025. Referente às contas anuais da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, considerando que estão sob minha relatoria as contas anuais da Prefeitura Municipal, encaminho para conhecimento cópia do despacho exarado pelo processo de epígrafe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal. Atenciosamente, Dimas Ramalho, Conselheiro. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho, despacho. Processo 40.42.989.24, órgão Prefeitura Municipal de Paranapuã. O interessado, Daniel Júnior Duran Pinato, assunto contra a Prefeitura de exercício 24, exercício 24, processo 000225111.989.24.6. Assunto: notificação ao município para fornecer informações sobre a climatização da sala de aulas e das escolas municipais. Considerando que os dados extraídos no censo escolar organizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, revelando que apenas 33% das salas de aulas das escolas públicas brasileiras são climatizadas e que no estado de São Paulo, nas escolas municipais, somente 12,8% dos espaços de ensino são climatizados. Considerando ainda que o mencionado censo escolar promovido pelo INEP classificou como climatizados os ambientes que contam com ar-condicionados, aquecedor ou climatizador. Na qualidade do relator do processo de contas anuais acima relacionados, com fundamento no artigo 71 da Constituição Federal, no artigo 33 da Constituição Estadual, no artigo 29 da Lei Complementar Estadual de número 709 de 93, no artigo 49 do Regimento Interno, notifico a Prefeitura Municipal, cujas contas anuais estão sob minha relatoria, bem como
seu responsável para que no prazo de 15 dias úteis forneça relação de todas as escolas municipais da sua área de gestão com as seguintes informações para cada uma delas no ciclo do ensino que atende o ensino infantil fundamental nos anos iniciais ou fundamental dos anos finais. Número total de alunos, número total de sala de aula, número de sala de aula climatizada, considerando o critério mencionado anteriormente, ambientes que contam com ar-condicionado, aquecedor ou climatizador, não considerando seu aparelho de função única de ventilador. Forneça a relação de todos os procedimentos administrativos que tratem de licitações para contratação de compra de equipamentos de ar-condicionados, aquecedor ou climatizador e ou serviço de instalação desses equipamentos, exclusivamente para a sala de aula da escola municipal. Terceiro, informe se já foi formalizado contrato administrativo de empenho de verbas e pagamentos e contrato de cada um dos procedimentos, processos relacionados ao apresentado esse dado para cada um deles. Quarto, forneçam as relações das escolas e quantidade de salas de aulas incluídas no processo de climatização de cada um dos contratos relacionados nos itens anteriores. Quinto, informe se existem ações em andamento para implementar a climatização da sala de aula ou previsão no plano anual de contratações de qualquer das peças orçamentárias, como o plano plurianual indicado em quais documentos, planos ou projetos de tais ações foram incluídas. Oficia-se aos respectivos legislativos locais dando ciência do conteúdo deste despacho nos moldes e parafundo do artigo 31 da Constituição Federal. Publique-se, notifique-se eletronicamente após retorne aos autos a esse gabinete. Dimas Ramalho, conselheiro, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, despacho com Dimas Ramalho, processo Prefeitura Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 9 de maio de 2025. Ofício de número 111 de 2025. Presidente da Câmara Municipal, assunto, ofício de número 39 de 2025, requerimento de número 9 de 2025, de autoria do nobre Edildo Donizete José Celes e outro. Excelentíssimo senhor presidente, tenha atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 7ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Donizete José Celes e outros. Cumpre-se nos juntar em frente os documentos expedidos pela Secretaria Municipal da Educação, consistente em demonstração dos professores que acumulam cargo em relação a discriminadas sobre jornada de trabalho diárias e semanal. Cingido ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e considerações. Daniel Júnior do Nampinato, prefeito municipal. Hélio Kiyoshimasa, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Paranapuã, 9 de maio de 2025. Ofício de número 110 de 2025. Para presidente da Câmara, ofício. Assunto é ofício de número 39 de 2025, requerimento de número 8 de 2025, de autoria do nobre Edil Alexander de Souza Nascimento e outro. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento de referência, devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 7ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Lei, de autoria do nobre vereador Alexander de Souza Nascimento e outro. Cumpre-se nos caminhos relatório contendo o nome dos servidores que realizam horas extras no período apontado, cujo documento traz menção e quantidade de hora extra nos valores pagos. Cingido ao exposto, permanecendo à disposição nos que fizerem necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas protestos e considerações. Daniel Júnior do Nampinato, prefeito municipal. Hélio Kiyoshimasa, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Senhor presidente, não mais matéria para expediente.
Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Bom, eu só um agradecimento em nome do vereador Lorivaldo, Donizete e do Felipe. Agradecer a Priscila, a nossa engenheira, né, que com todo esforço ela elaborou uma planilha da reforma e ampliação do Centro do Idoso. Com tantos trabalhos, ainda ela se disponibilizou e ajudou a gente. Então, um agradecimento nosso. E também é uma satisfação poder trabalhar em prol a terceira idade. Lembrando que em 2008, através da deputada, eu consegui aquela construção lá, em 2008. Foi entregue, foi inaugurado em 2009. E daquela época até hoje não teve uma reforma, não teve um reparo, e nós estamos correndo atrás, né? Se Deus quiser, através da Analice Fernanda, nós vamos conseguir uma obra de R$750 mil agora, que acho que é muito dinheiro. Até ela ficou meio assustada, né, quando nós fomos lá, mas ela falou que vai dar um jeitinho, nem que for de fazer uma parceria com outro deputado dela, com o federal, para poder ajudar a gente. Então, meu muito obrigado à Priscila, o Juninho que acompanhou a gente e a deputada Analice Fernandes. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento de número 10 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem, todos com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal que informe nominalmente os servidores responsáveis pelo controle de ponto digital respectivos setores da municipalidade, objetivando termos conhecimento a quais servidores compete tal responsabilidade, enfatizando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 8 dias do mês de maio de 2025. Os vereadores Donizete José Celes, Hélio Kirchmaz, Vander Nogueira de Aguiar, Felipe Gabriel Lanche Bezerra, Lorivaldo Silvestre Oliveira e Wagner Escapim. Está em discussão o requerimento número 10/2025. Está em votação o requerimento número 10/2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 10/2025. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia.
Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passa... Desculpa, gente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Só mais um comentário só. Eu acho que pela primeira vez, eu acho que passamos uma sexta-feira ou sábado que antecede o Dia das Mães e não teve uma comemoração, né? Mais uma vez, eu posso dizer que faltou planejamento da Secretaria da Educação, né? Da Secretaria da Educação, porque tudo bem, vai fazer no dia 24, mas dia 24 já se passou o Dia das Mães, acho que não tem nem sentido, né? Acho que tinha que ser sempre naquela data, na sexta-feira à noite. Mas tá bom, vai fazer o quê, né? Só lamentar, porque acho que a população, as mães de Parnaíba mereciam uma festa nesse final de semana, que antecede. Que, aliás, era uma tradição, né? Que foi rompida aí. Mas vamos aguardar que dia 24 tenha uma boa festa, mesmo atrasado, né? Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 9ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de maio de 2025, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.